Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Tudo em ordem? Boa noite a todos. Tá complicado o vídeo hoje aqui, tá chovendo muito. Aqui no interior de São Paulo, perto de Campinas, Vinhedo, chove demais. Então, eu até não estou trabalhando neste vídeo do Periscope com o Wi-Fi, eu estou trabalhando com 4G mesmo, porque o Wi-Fi não tá nada católico aqui. Então eu quero agradecer a presença de todos. Hoje é o segundo vídeo em que eu vou trabalhar com vocês prescrição, né? Segundo vídeo que eu vou trabalhar prescrição. Continuo no quarto da Sofia, vocês continuam tendo como, tá aqui ó, vista o ar-condicionado dela. É o quarto com melhor astral. Então vamos lá do quarto, diretamente do quarto da Sofia, falar de prescrição. Sabendo que eu tô no 4G, estou num horário complicado, 9h30 da noite, tem muita gente assistindo, etc. Vou pedir bastante a colaboração de vocês para diminuírem as mensagens e ficarem bombando o coraçãozinho para eu saber que o vídeo está ativo, tá bom? Então me ajudem, vamos diminuir, porque hoje eu quero trabalhar com vocês prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa, prescrição da pretensão punitiva em concreto superveniente e a prescrição virtual, também chamada de prescrição antecipada em perspectiva ou por prognose. Aí amanhã é o terceiro vídeo, onde eu trabalharei com vocês prescrição da pretensão executória, tá bom? Então vamos lá, segurem as mensagens. Vamos recordar o seguinte, a melhor maneira de você entender a prescrição retroativa e a prescrição superveniente, a melhor maneira de você entender as duas é compreender a razão das duas existirem. Então vejam só, olha que interessante. Ontem nós estudamos a prescrição da pretensão punitiva e abstrato. Vocês viram comigo ontem que o Estado não tem eternizado no tempo o seu poder punitivo, certo? Certo. O Estado, ele tem que anunciar qual é o tempo que ele entende ter interesse de punir determinado fato. E o Estado já disse, eu vou variar o meu interesse, leia-se, eu vou variar o prazo prescricional de acordo com a pena máxima abstratamente prevista para o delito. A tabela do artigo 109, ela foi construída em cima da pena máxima prevista para os delitos. Se o delito tem pena máxima superior a 16 anos, o meu prazo prescricional é de 20 anos. Rogério, e por que o Estado trabalha com a pena máxima? Porque quer queira, quer não, a pena para determinado crime pode chegar até o máximo. Não se descarta a hipótese da pena variar do mínimo até o máximo. Então, nesta fase, na prescrição da pretensão punitiva e abstrato que nós assistimos ontem, vigora a teoria da pior das hipóteses. Eu vou trabalhar sempre com a pior das hipóteses. A pior das hipóteses não é você ser condenado com base na pena máxima? Então, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato vai considerar sempre a pena máxima, a teoria da pior das hipóteses. Por quê? Repito, porque quer queira, quer não, a pena pode chegar até o máximo. Agora vejam, vamos imaginar que ocorreu um furto. O Estado, um furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. O Estado diz o seguinte, eu, Estado, tenho 8 anos para te punir. 8 anos. Eu, Estado, tenho 8 anos para te punir. Na tabela do 109, se a pena máxima é 4, eu, Estado, tenho 8 anos para te punir. E eu vou sempre trabalhar com a pena máxima, a teoria da pior das hipóteses. Recebe a denúncia, 0 prazo, o Estado tem mais 8 anos para te punir. Por quê? Continua considerando a pena máxima abstratamente prevista para o furto, que é de 4. 4 anos na tabela do 109 dá um prazo pressional de 8. Teoria da pior das hipóteses. Aí chega na sentença, o juiz condena o réu a uma pena de 1 ano. E o promotor de justiça não recorre. Ou, se recorre, o recurso é improvido. Vejam, se o juiz aplicou uma pena de 1 ano
e essa pena transitou em julgado para o MP, não tem sentido nós trabalharmos mais com a pena máxima abstratamente prevista para o delito de furto. Por quê? Porque a pena máxima para aquele delito de furto é a pena de 1 ano que o juiz impôs na sentença e o promotor não recorreu. Mesmo que o réu recorra, está proibida a reformácio império. A pena não vai poder ser piorada, não vai poder ser reformada para pior. Então vejam, o juiz aplicou uma pena. O MP não recorreu, ou se recorreu, seu recurso foi improvido, vamos ter que parar e ignorar a pena máxima prevista no preceito secundário. Porque aquela pena máxima de 4 anos não vingou no caso concreto. No caso concreto, a pena máxima já está definida. É 1 ano. A pena que o juiz impôs na sentença e o MP não recorreu, ou se recorreu, seu recurso foi improvido. Com base nessa pena máxima de 1 ano, pena em concreto que transitou em julgado para o MP, com base nessa pena em concreto que passou a ser a pena máxima para o caso, nós temos que analisar novamente a prescrição entre a data do recebimento da denúncia e da sentença. É a prescrição retroativa. É a prescrição antes da sentença e depois do recebimento da denúncia. Eu analisei o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença com base na pena máxima de 4 anos, que me dava um prazo prescricional de 8. Eu vou ter que refazer esse cálculo agora com base na pena de 1 ano, que me dá um prazo prescricional de 4. Vejam, olha só, vamos entender a prescrição retroativa. Vamos entender. Ó, vamos imaginar, Camila, vou usar você, Camila, como exemplo. Vamos imaginar que a Camila está sendo processada por furto. O juiz recebe a denúncia. Camila, quantos anos o Estado tem para te condenar? 8 anos, já que a pena máxima do furto é 4. O Estado tem 8 anos para te punir. Certo, Camila? Vamos imaginar que o Estado demora 5 anos para te punir. Ele deixou 5 anos escoar para te punir. Ocorreu a prescrição abstrata? Não, ele tinha 8 anos para te punir. Ele tinha 8 anos para te punir, ele te puniu em 5. Tá ótimo, não prescreveu. O problema é que a pena imposta foi de 1 ano e o promotor não recorreu. Pô, se a pena imposta foi de 1 ano e o promotor não recorreu, então eu vou ter que recalcular aquele prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença. Não mais com base na pena máxima de 4 anos abstratamente prevista para o furto, mas da pena de 1 ano que o juiz impôs a Camila. E se eu analisar o prazo prescricional com base na pena de 1 ano, o Estado tinha 4 anos para te punir, Camila, e não te puniu em 4 anos, te puniu em 5. Ocorreu a prescrição retroativa. Agora, se eventualmente ao recalcular esse prazo não ocorreu a prescrição retroativa, ainda tem a possibilidade de ter ocorrido ou de vir a ocorrer a prescrição superveniente. Por quê? Porque o Estado tem o prazo prescricional com base na pena de 1 ano para julgar todos os recursos. A pena que vai nortear o Estado, a pena que vai nortear o prazo prescricional de todos os recursos não vai ser mais a pena de 4 anos. É a pena de 1 ano que transitou para o MP. Se a pena foi de 1 ano que transitou para o MP, é essa pena de 1 ano que vai ditar a prescrição depois da sentença, a prescrição superveniente. Então, o Estado não tem 8 anos para julgar todos os recursos. Ele teria 8 anos para julgar todos os recursos se tivesse ainda a possibilidade de pena máxima. Não tem mais a possibilidade da pena máxima de 4 anos. A pena máxima é de 1 ano. Então, se a pena máxima é de 1 ano, o Estado tem no máximo até 4 anos para julgar todos os recursos. Se não julgar todos os recursos até 4 anos, prescrição superveniente. Então, a prescrição da sentença contada para trás até o recebimento da denúncia, com base na pena em concreto que transitou em julgado para o MP, é chamada de prescrição retroativa. A prescrição que vai da sentença para frente até o trânsito em julgado de todos os recursos, com base na pena em concreto que transitou em julgado para o MP, é a prescrição superveniente.
As duas têm pressupostos comuns. Olha só que interessante os pressupostos das duas. Ó. As duas, prescrição retroativa e prescrição superveniente, pressupõem sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória. As duas. O prazo prescricional é o do artigo 109. Porém, eu vou combinar no prazo do artigo 109 não mais a pena máxima abstratamente prevista para os crimes, mas a pena, em concreto, que transitou em julgado por MP. Pessoal, a prescrição retroativa, ela vai da sentença até o recebimento da denúncia, a superveniente do recebimento da denúncia até o trânsito e julgado dos recursos. As duas espécies de prescrição pressupõem trânsito e julgado por MP, ou o MP não recorre, ou o seu recurso foi improvido. Nos meus livros eu trago exercícios. Você que tem meu manual de penal geral, você deve estar vendo aí, eu trago vários exercícios para vocês, vários exercícios. Então, eu vou fazer aqui uma construção para ver se você entendeu. Vamos imaginar o seguinte, ó, me ajudem para ver se você entendeu. Vamos imaginar que a Camila está sendo processada por furto. Camila está sendo processada por furto. Ela é condenada a 1 ano de reclusão. Quanto tempo o Estado tem para julgar eventuais recursos? Ela foi condenada a 1 ano de reclusão. Quanto tempo o Estado tem para julgar eventuais recursos? Você vai falar, o Estado tem 8 anos. Calma. Eu falei que ela foi condenada a 1 ano, mas eu ainda não falei, olha só, eu ainda não falei se essa condenação transitou ou não para o MP. Você que já está respondendo 4 anos ainda, cuidado. Eu não falei se a pena de 1 ano transitou para o MP. Se essa pena de 1 ano não transitou para o MP, se o RMP recorreu, tá aí, ó, tá certo. Aqui, ó, o Fábio respondeu certinho. Depende se transitou ou não julgado para o MP. Se foi condenado a 1 ano e o MP não recorre, o seu recurso foi improvido, o Estado tem 4 anos para julgar os recursos e eu posso analisar também a prescrição retroativa. Se a pena é de 1 ano, mas o MP recorre, o Estado tem 8 anos para julgar esses recursos e eu não posso analisar prescrição retroativa. Pessoal, é um desafio falar de prescrição retroativa e superveniente no Periscope, mas eu estou tendo um feedback legal de vocês. Pelo menos eu vejo a galera aqui, ó, entendendo. Eu quero passar a ideia dessa prescrição. Depois você vai aprofundar. Eu quero passar a ideia da prescrição retroativa e da prescrição superveniente. Depois você estuda. A ideia, vocês entenderam? A ideia? Então, ó, agora prestem atenção na prescrição virtual, também chamada de imperspectiva por prognose antecipada. Essa não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Então, eu vou usar novamente. Agora eu vou mudar aqui, ó. Vou mudar. Tá aqui, ó. Deixa eu ver quem que eu uso aqui. Deixa eu ver quem que eu uso. Quem que eu entendo. Quem que ele não deu para ler? Saiu. Deixa eu ver aqui, ó. Mauro Cruz. Então deixa eu usar o Mauro. Já vi o Mauro aqui. Mauro, deixa eu usar você como exemplo. Ó. Vamos abaixar um pouquinho. Diminuindo as mensagens. Olha só. Pessoal, olha que interessante. O Mauro. Vamos diminuindo aqui. O Mauro está sendo processado por furto. O juiz recebe a denúncia. O Mauro, ó, coraçõezinhos, cadê os coraçõezinhos? Deixa eu ver, o vídeo não caiu não, né? Não caiu, cadê os corações? Ótimo. Opa, aí, ó. Galera engrenada, preste atenção. O Mauro está sendo processado por furto. O juiz recebeu a denúncia. Quanto tempo o juiz tem para sentenciar o Mauro? Quanto tempo o juiz tem para sentenciar o processo do Mauro? 8 anos. Por quê? Porque o furto tem uma pena máxima de 4 anos, 4 anos na tabela do 109 dá um prazo prescricional da PPA de 8 anos. O Estado tem 8 anos para processar o Mauro. Olha o que acontece. Já decorreu 5 anos e o Estado ainda não julgou o Mauro. Já decorreu 5 anos e o Estado não julgou o Mauro. Não ocorreu a prescrição em abstrato, porque o Estado tem 8 anos para julgar o Mauro. Mas vamos imaginar que o Mauro seja primário, de bons antecedentes,
eu, promotor, já consigo antever que a pena do Mauro vai ser de 1 ano. E para mim, a pena justa para ele é 1 ano mesmo. E se a pena dele vai ser 1 ano, e eu não vou recorrer dessa pena futura, a prescrição retroativa, que vai ter que ser calculada, é de 4. E eu já tenho 5 anos de processo sem condenação do Mauro. Opa, então eu já consigo antever, antecipar, enxergar virtualmente, analisar por prognose ou de forma antecipada a certa ocorrência da prescrição retroativa. Então por que eu, promotor, vou esperar o juiz condenar o Mauro a 1 ano para depois transitar em julgado essa pena para o MP, para depois reconhecer a prescrição? Vai ficar andando um processo para ao final certamente ocorrer a prescrição retroativa? Então eu, promotor, me antecipo e já peço para o juiz reconhecer antecipadamente ou virtualmente a prescrição retroativa. Por questões de economia processual, por questões de interesse no prosseguimento da ação penal. Compreenderam no que consiste a prescrição virtual que caiu no concurso para analista do MP? A prescrição virtual é uma forma de economia processual, é uma carência superveniente do interesse de agir. O MP não tem mais por que continuar agindo, porque a pena, que será certamente de 1 ano, a pena que será vai transitar em julgado para o MP e vai surtir uma prescrição retroativa que vai ter que ser reconhecida. Então vamos reconhecer desde logo. Compreenderam? O STJ, no entanto, tem súmula não admitindo prescrição virtual. O STF não tem súmula, mas também não admite prescrição virtual. Joia? Pessoal, nós já falamos, então, das 4 espécies de prescrição da pretensão punitiva: abstrata, retroativa, superveniente e virtual. Eu quero terminar fazendo 2 observações. Primeira, qualquer uma dessas prescrições geram as mesmas, todas geram as mesmas consequências. Nenhuma dessas prescrições vai permitir efeitos de eventual condenação. Ocorreu prescrição da pretensão punitiva, não há qualquer efeito da condenação, nem penal nem extrapenal. A pergunta que costumam fazer é se o juiz pode reconhecer prescrição de ofício. Pode. O juiz pode reconhecer prescrição de ofício, é matéria de ordem pública. Pode reconhecer prescrição de ofício. Rogério, mas o juiz de 1º grau pode reconhecer prescrição retroativa e superveniente? Porque nessas 2, a retroativa e a superveniente, ele já sentenciou. Ele já não esgotou a jurisdição? Tem uma primeira corrente dizendo que o juiz não pode reconhecer, o juiz de 1º grau não pode reconhecer a prescrição retroativa e superveniente porque ele já sentenciou, já esgotou a sua jurisdição. Agora, prevalece que ele pode? Sim. Prevalece que ele pode? Sim. Por quê? Repito, matéria de ordem pública deve ser reconhecida de ofício. Estão perguntando qual é a consequência do juiz descumprir a súmula e admitir prescrição virtual. Não é súmula vinculante, hein? Cuidado. A súmula do STJ não pode ser vinculante. Só o STF é que pode editar a súmula vinculante. A súmula do STJ é uma súmula que não vincula. Tá bom? Com isso, neste 2º vídeo, eu termino prescrição da pretensão punitiva. Amanhã fica faltando somente prescrição da pretensão executória. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido. O assunto não é fácil. Eu adoro prescrição. Quem já teve aula comigo de prescrição no SER sabe que é uma das aulas que eu mais gosto de ministrar. No meu livro é um dos capítulos que eu mais gostei de escrever. Fiz um montão de quadrinho. Eu escrevo prescrição como se fosse para mim. No momento que eu estudei prescrição pela primeira vez, eu parecia um idiota lendo prescrição, não entendia nada. Então eu fazia 1000 quadros e eu guardei tudo isso. No momento de escrever o livro de prescrição, eu resolvi colocar todos esses quadros no livro. Você vai perceber no livro que eu faço muitas perguntas e vou respondendo, como eu fiz aqui agora. Olha, foi condenado a 1 ano, quanto tempo o Estado tem para julgar os recursos? Aí eu falo, cuidado, tem que ver se transitou em julgado para MP ou não, tá bom? Então você que tem meu livro deve estar sentindo aí maior facilidade de entender o tema, tá bom? Pessoal,
Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês em mais um vídeo. Amanhã, o terceiro vídeo, tá ok?